Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Já são 17 horas e 38 minutos, dando continuidade sobre o assunto, uma continuação sobre a questão da percepção. Só que agora eu já vou falar da percepção conjugada à visão. Eu vou trabalhar a questão da visão. Falei sobre a audição, agora eu vou falar sobre a visão, que é muito importante para os filhos de Deus. Se você for observar, tem muita gente já antigona nos caminhos do Senhor que começaram a sua caminhada, era uma bênção, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que oravam, era direto na oração, foi criado na oração, ou seja, nasceram na oração, pessoas que eram arraigadas na palavra, pessoas que verdadeiramente a gente olhava assim e disse: essa aí é crente, essa nunca vai largar a Jesus. E atualmente nesses últimos dias na terra, muitos que a gente olhava e dizia: esse aí com certeza nunca vai largar Jesus. E a gente está vendo na mídia aí alguns escandalizando o meio evangélico. Pessoas que era cantor, louvar o Senhor, hoje já não querem mais louvar o Senhor, já estão dentro do mundo secular, já secularizaram aquilo que era louvor em música secular, não estão mais louvando ao Senhor, não estão mais adorando ao Senhor. Pessoas que pregavam o evangelho genuíno, alguns já não pregam mais, mudaram a sua mensagem. Alguns que tinham sua vida em oração todos os dias já não oram mais. Alguns que era todo dia estava lendo a leitura da palavra, estudando, já não estuda mais, já não lê mais a Bíblia. Enfim, tem uma agenda imensa de domingo a domingo, uma agenda que está ali falando de Jesus, pregando Jesus, falando tudo do céu, mas uma vida vazia, uma vida sem sentido. Como assim, pastor? Você tem uma agenda de pregação, você tem uma agenda de louvor, para sair louvando em igreja, nesse mundo afora, não quer dizer que a pessoa tenha comunhão com Deus. Tem uma agenda de sermões, andar pregando, andar falando de Jesus por aí, não quer dizer que a pessoa tem uma vida com Deus. O que vai determinar uma pessoa ter uma vida com Deus é a sua permanência até o fim. Não adianta você subir o degrau da fé em direção ao céu e quando chegar lá no final, que é o importante da vida da pessoa, ele vai desmoronando, cai. E hoje a gente vê que essas pessoas estão desmoronando por falta de visão, por falta de visão espiritual. Eu não estou nem falando da visão física. Fisicamente, essas pessoas conseguem ver que é uma maravilha, mas ao passar dos anos, eles vão perdendo a visão. Já vê Jesus como um fantasma, como aconteceu com Pedro, que estava ali sobre as ondas do mar, naquela grande tempestade, e já estava vendo Jesus como um fantasma. É um fantasma? Jesus chegou e falou ali para os seus discípulos: sou eu, não temas. Não tem as pessoas que seguem a Jesus há muito tempo, tem muitos que estão ficando assim. Mas, pastor Edson, o que leva as pessoas a perderem as suas visões espirituais?
justamente tem alguns fatores. O primeiro fator que faz com que a pessoa perca a sua visão espiritual, a sua visão em Cristo, porque se você perdeu Jesus do centro da sua vida, perdeu a visão, já era, fica difícil. Por isso que você precisa ter percepção na sua caminhada espiritual. Você precisa discernir quem está ao seu redor. O cara, quando está lá no mundo da fama, que está lá no topo, que todo mundo chega dando aquele tapinha no ombro, as pessoas pensam que todo mundo são seu amigo, e não é. Precisa ter visão de águia, precisa ter visão espiritual, além da visão física, para você entender quem estão ao seu redor. Jesus, na sua caminhada aqui na terra, quando estava no seu ministério, ele sabia cada um que estava ao seu redor. Mas pastor Écio, e como é que ele chamou Judas? Ele chamou Judas para dar uma oportunidade àquele indivíduo, mas não era porque ele não sabia, não é porque Jesus não teve percepção de saber que Judas Iscariote era uma pessoa falsa. Apenas ele queria dar uma oportunidade, como hoje ele dá a oportunidade a todos de uma maneira geral, porque Deus não faz acepção de pessoa. Pode vir o amarelo, pode vir o preto, pode vir o laranja, pode vir o pobre, pode vir o rico, pode vir o assassino, pode vir o prostituto, pode vir o homossexualismo, pode vir o que vier, mas tem que vir e ser transformado, ser liberto, aceitar a Cristo verdadeiramente, seguir ao Senhor, se arrepender profundamente, genuinamente. Não é só uma vida parcial, como a gente vê muitos por aí não, que você olha só o sangue de Jesus e dizem que são crentes, e dizem que são pastores, e dizem que são obreiros, mas não dão testemunho de nada, absolutamente nada. Pastores, pastoras, a gente vê direto aí na mídia os maiores escândalos, porque isso acontece justamente porque eles entram no mundo da fama. O crente não foi chamado para ser famoso, o pastor não foi chamado para ser famoso, o obreiro aprovado não foi chamado para ser famoso, e as pessoas estão buscando fama, estão buscando status, né? Quer estar em evidência. E aí, meu filho, você quer estar lá no topo do sucesso? Que esse topo do sucesso seja uma comunhão plena com o Senhor, seja a sua vida ali aos pés do altar. A pessoa está no topo do sucesso em questão de fama, está correndo risco. Por isso que a gente vê alguns pastores por aí já tropecando, já não está andando direito, já está só Jesus dando as suas mancadas. Pessoas que no início a gente se espelhava e hoje já não dá para a gente dar mais nenhuma saudação para esse povo, porque vai fazer até vergonha. Então é isso que eu quero te falar. Ei, não perca a sua visão. Aqui, se você olhar para o texto do cego Bartimeu, ele não tinha visão, estava sem visão física, mas eu creio que aquele cego, ele tinha uma percepção de querer ser restaurado novamente a sua visão, porque diz o texto que a sua visão foi restaurada, quer dizer, que ele não nasceu cego, ele perdeu a sua visão na sua caminhada, porque diz aqui a Bíblia que quando ele foi recuperado a sua visão, ele seguiu Jesus pelo caminho. Antemão ele estava sentado à beira do caminho. É o que acontece com muita gente hoje, muitos sentados à beira do caminho, porque não tem mais visão. Muitos que no início andavam com Jesus no caminho, no centro, mas ao passar dos anos, começou a se desviar do caminho a tal ponto que hoje estão à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, dentro de um campo espiritual da coisa. Então tem que ter muito cuidado. Hoje, todo o obreiro, principalmente o obreiro, quando eu falo, no sentido geral, o diácono, o
presbítero, o evangelista, o pastor, o bispo, né? A bispa, se tiver, a pastora, o missionário, a missionária, todo o corpo do obreiro tem que ter o maior cuidado, porque você não pode estar buscando fama. Quando você vê um obreiro buscando fama, sucesso, querendo estar lá no bairro para todo mundo ver, ei, cai fora, porque se você for junto com esse obreiro, você cai. Porque quando você chega a um topo de sucesso, ou quando você chega a tal ponto que Deus está te exaltando, você também tem que ter cuidado, porque Deus ele eleva, Deus ele exalta, Deus ele quer a honra, né, também do seu povo, quer honrar, quer abençoar, mas as pessoas têm que ter o maior cuidado, porque na hora que você é honrado, na hora que você recebe a bênção, é o momento que você tem que ter mais cuidado. Não é quando você está na prova, porque quando você está na prova, não tem ninguém ao seu redor, não tem ninguém para dar um tapinha no seu ombro, não tem ninguém para estar ali te dando um elogio, não tem. Agora, quando você está no topo do sucesso, meu filho, é toda hora a pessoa chega, aí meu irmão, é aí, tal, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer tirar um flechazinho, todo mundo quer estar ali, na fita, e aí é onde a pessoa tem que vigiar para não se envadecer, ficar vaidoso. E aí, meu filho, entrou no mundo da vaidade, perdeu o centro do caminho, você começa a receber uma cegueira espiritual. Você fica cego, não consegue mais ver nada dentro do campo espiritual. E aí vem a queda daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus. Então, a percepção é uma das ferramentas muito importantes na vida daqueles que querem chegar ao céu. Porque na realidade, a centralidade da nossa vida é o céu. Ou você está pensando que você está formando tesouro aqui? A Bíblia fala que nós temos que guardar tesouro nos céus. Tesouro, não estou falando no sentido de real, dinheiro, não. Tesouros espirituais. Vida com Deus, vida no altar, um caráter, um perfil, uma personalidade sadia em Cristo. É isso o tesouro que nós temos que guardar no céu. Porque aqui na terra, todo ser humano vai partir, vai morrer, não tem para você correr. Cada dia que passa você vai um passo para a sepultura, um passo para a morte, dentro do sentido físico. Você estando em Cristo Jesus, é claro que nós temos a nossa vida eterna, mas não quer dizer que nós vamos ser eternos aqui na terra. E tem muitos crentes que acham que vai viver eternamente na terra e não estão se preocupando com a sua vida espiritual de maneira nenhuma. Estão indo pelo bambambam, pela onda que esse mundo está oferecendo. Muitos que estavam na igreja já não querem mais a igreja, não querem mais porque a igreja não proporciona mais nada de prazeroso a ele. São pessoas que estão sendo guiadas pelas obras da carne, perderam o Espírito de Deus, quer dizer, o Espírito Santo saiu dessas vidas dessas pessoas e eles continuam fazendo as coisas erradas e para eles estão corretas. Se Deus usa alguém para exortar, para que eles voltem para o centro do caminho, eles já logo têm uma justificativa. Quem é você para me julgar? Quem me julga é Deus. Mas Deus julga em que sentido? Deus vai descer do céu, literalmente, para te julgar? Não. Deus vai usar os seres humanos para te exortar, porque verdadeiramente Ele te ama e quer ver você voltar de novo para o caminho. Você restaurar a sua visão e seguir pelo caminho, assim como Deus fez na vida do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele recebeu o seu milagre, mas ele teve que tomar uma atitude radical de vencer aquela multidão, de vencer as pessoas que não queriam que ele tivesse mais uma oportunidade. Porque está cheio de pessoas hoje, nos dias atuais, que torcem para que você caia, e depois que você cai, elas torcem para que você nunca mais se levante. Então você tem que vigiar. Não é todo mundo que bate palma, ali está batendo palma pelo teu sucesso, que são amigos não, que são pessoas leais não. Tem que ter visão para saber quem são os que estão ao seu redor, quem são os que verdadeiramente estão ali
compartilhando juntamente com você com sucesso, ou você compartilhando juntamente com as pessoas. A gente vê aí no mundo secular, jogadores que ganham trilhões de reais, e aí as pessoas impostas perto dessas pessoas, de vez em quando vê o escândalo, as pessoas se aproveitando da imagem daquele jogador, daquele atleta, para poder escandalizar a sua vida e eles perder aquilo que eles batalharam para conquistar. Dentro do nosso mundo cristão, é a mesma coisa. Pastores que Deus exalta, Deus levanta, e aí ele não vigia, em pouco tempo caiu. Já era. Por quê? Porque as pessoas encostam perto dele, de modo geral, e ele não vigia. E perde completamente a visão que Deus deu a ele no princípio da sua caminhada. O que quer te dizer nessa reflexão é que você precisa ter percepção, visão. E a visão é um dos órgãos mais importantes que nós temos na nossa vida. Sem visão fica complicado. A visão espiritual. A visão física as pessoas dão um jeito de se virar. Agora a falta de visão espiritual não tem jeitinho, de maneira nenhuma. Não tem guia, não tem cão guia, não tem de jeito, de maneira, uma forma de você maquiar a situação quando você está cego espiritual. Não tem. Quando a pessoa tem uma cegueira física, uma deficiência física, que é falta de visão, fisicamente falando, ele pode usar um cão guia, pode usar alguém para auxiliar, beleza, ele pega as técnicas de andar só, mas a falta de visão espiritual leva a pessoa cada dia mais para um buraco. E diz a Bíblia que um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. E o que tem de pessoas que diz que tem visão e está levando muito para o abismo, é o que mais tem. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no planeta Terra, aonde está tendo uma linguagem, uma forma de mostrar as coisas cega, para que as pessoas fiquem todo mundo sem visão, cega, sem liberdade de verdadeiramente ver o sentido da vida. E aí é nesse ponto que nós temos que ter uma visão antecipada de tudo que vai acontecer no futuro, antes de chegar na nossa vida. E essa visão antecipada nós só vamos conseguir se verdadeiramente o Espírito de Deus habitar na nossa vida, se nós formos guiados por esse Espírito. É Ele quem ilumina os nossos olhos espirituais, é Ele quem traz a luz nos nossos olhos espirituais, para que a gente possa brilhar nessa escuridão que nós estamos passando. Você só consegue ser luz verdadeiramente se o Espírito Santo de Deus estiver com você. Aí você vai brilhar na escuridão. Você vai ter verdadeiramente visão. Porque diz a Bíblia, se seu corpo todo for treva, os seus olhos também é. Se os seus olhos for treva, todo o seu corpo é. Então é uma lâmpada que Deus nos proporcionou para iluminar o nosso ambiente, que é verdadeiramente a nossa visão, a nossa visão espiritual. Então, se você for uma pessoa sábia e deixar que Deus te dê uma visão espiritual, verdadeiramente você vai vencer. Porque lá em Apocalipse capítulo 12, se você for ler lá, você vai ver o que vai acontecer debaixo desse planeta Terra, aonde o próprio Satanás ele vai ter a liberdade exclusivamente de fazer o que quiser num certo período de tempo. Aqueles demônios que estão lá em Judas 3, demônios que até hoje nunca foi liberto por causa das atrocidades que esses demônios podem provocar, eles vão ser soltos, eles vão ser libertos por um certo tempo para fazer tudo aquilo que ele desejar fazer debaixo desse planeta Terra. E aí você entenda que a igreja, a noiva de Cristo, já não vai mais estar aqui na Terra.
o Espírito de Deus não vai mais estar aqui na terra. Quer dizer, as pessoas que têm uma percepção e têm uma visão espiritual, eles vão ser preservados nesse tempo. Por quê? Porque eles vão ter a percepção que Jesus está voltando, vão se preparar, estar com a sua vida no altar, tudo certinho para quando a trombeta tocar, meu filho, é não abrir e fechar de olhos, nós estamos fora dessa terra. E aí, quem ficou, ficou. Não tem como tomar carona, não tem como fazer o jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho brasileiro para entrar pelas portas do céu e ser arrebatado. Não tem. Ou você se prepara aqui agora, ou você vai ficar. Então, o próprio Deus está sacudindo o planeta Terra para as pessoas terem uma percepção de visão, que as coisas estão chegando ao final e precisa se prepararem, estar preparado para partir desse planeta Terra para a próxima vida e para chegar nesse outro patamar que é o céu. Pelas portas do céu, você só consegue entrar pelas portas do céu só lavado pelo sangue de Jesus. Os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Se não for por esse mérito, você não consegue passar pelas portas do céu. Não consegue. Nas portas do céu não entra nada imundo. Não entra. Lá não vai entrar o assassino. Pelas portas do céu não entra o assassino. Pelas portas do céu não entra o ladrão. Pelas portas do céu não entra o homossexualismo. Não entra o lesbianismo. Não entra essas pessoas que vivem o amor poli, né? O triângulo do amor não entra. Os afeminados não entram. Então só entra aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas pastor, como é que eu faço para ser lavado pelo sangue de Jesus? Aceitar Ele como único e suficiente Salvador e deixar toda a sua velha prática. Se pecou, não vai mais pecar. Se roubou, não vai mais roubar. Se matou, não vai mais matar. Se prostituía, não vai mais se prostituir. Se era homossexual, não vai mais ser homossexual. Se é lésbica, não vai mais ser. Se é afeminado, não vai mais ser. Então, deixar tudo isso aí, deixar que o Espírito de Deus convença você do seu pecado e você ser transformado pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Aí você está apto, com passaporte em dias, para entrar pelas portas dos céus. Tirando disso, meu filho, se não tiver, se você não for lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo, o seu passaporte está preparado para entrar por outras portas, que a Bíblia fala de inferno. Fala que é inferno. E existe o inferno. E Deus criou o inferno, não foi para os seres humanos. Foi justamente para colocar todos aqueles anjos caídos que se transformaram em demônios, que se transformaram em espírito maligno. Satanás e toda a sua equipe. O inferno foi criado para isso. Mas o homem, pela dureza dos seus corações, querem seguir a esse princípio, quer ser discípulo de Satanás. Hoje tem pessoas que são servos do diabo, eles confessam literalmente que são e querem ir para o inferno. Eles mesmos têm a carteirinha já assinada que querem ir. E aí, meu filho, nem o próprio Deus impede dessas pessoas entrarem pelas portas do inferno. Mas se as pessoas querem, vão ter que deixar toda a sua velha vida passada para poder ser lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Então, é isso que eu quero passar nessa reflexão aqui, falando sobre a questão da visão, dentro do termo percepção. O cego Bartimeu, quando Jesus parou, que mandou chamar, e quando ele chegou, ele fez uma pergunta: o que quer que eu te faça? Ele disse: eu quero ter visão, como diz o texto aqui. Aí o próprio Jesus ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Não existe outra maneira de você seguir Jesus pelo caminho se não for por intermédio da visão espiritual que Deus dá a cada um.
E essa visão espiritual quem dá é Deus. Quando você aceita a ser salvo por Ele, verdadeiramente você já recebe essa visão. O cego Bartimeu aceitou a Cristo. Aceitou, ele não foi salvo, não só foi a questão da visão, foi salvo a sua alma, foi salvo todo o seu ser, toda a situação do cego Bartimeu foi salvo. E aí ele conseguiu seguir Jesus pelo caminho. Contextualizando isso para nossas vidas, se você não fizer o mesmo, não tem para onde, meu filho. Não existe aquele jeitinho que você acha que Deus vai ter com você e vai te colocar para você entrar pelas portas do céu de qualquer jeito. Ele não entra. A oportunidade é aqui, agora, que todos estão tendo, antes de você vestir o paletó de madeira. Todos, a Bíblia fala, que vão ter que passar por esse processo. Se o arrebatamento acontecesse hoje, nem todos morreriam. Porque diz a Bíblia, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estão vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Então, vai acontecer que no arrebatamento da igreja, alguns não vão passar pelo processo da morte, vão ser só transformados. E aqueles que já partiram, eles vão sair da sepultura novinho em folha. E aquelas pessoas que morreram sem Cristo, no final das contas, lá no finalzinho, elas vão ser ressuscitadas para a condenação eterna. Isso ninguém muda, ninguém, nenhum, nem pastor pode mudar isso aqui, nem papa pode mudar, ninguém pode mudar esse princípio, porque já está escrito na Bíblia. Nem o próprio Deus tira, porque já está determinado. Os que tiverem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro entrarão pelas portas dos céus. Que não, meu filho, ou ficaram brincando de ser crente, como está lá escrito lá em Mateus capítulo 7, voltada à questão das virgens, aquela tipologia, aquela ilustração, 5 entraram pelas portas e 5 ficaram fora, que bateram na porta para entrar, e aí ele falou que não conhecia de jeito nenhum. E alguns vão fazer isso, mas Senhor, eu não preguei no seu nome, mas Senhor, eu não expulsei demônio, mas Senhor, ele vai dizer, não vos conheço. Então não é só você expulsar demônio, não é só você falar em línguas, não é só você falar em mistério, não é só você profetizar, não é só você tomar só Santa Ceia, não é só você dizimar, não é só você sapatear, não é só você ir para dentro da igreja e fazer todo esse processo de dizer que você está salvo, não. Para ser salvo, você tem que ser genuinamente lavado, tem que ter uma convenção verdadeira, não é uma convenção pirata, não é uma vida pirata, não é dizer que é crente e está praticando aquilo que não é, de maneira nenhuma. Não tem como você ser crente e estar bebendo, fumando, né? Não, mas é só um cigarrinho, não, é só uma cervejinha, não pode, de maneira nenhuma. Então, se você é um obreiro e de repente você se desvirtuou para trás e está fazendo tudo isso, tem que se arrepender para voltar ao caminho, para receber de novo a visão espiritual, porque nesse sentido você já perdeu há muito tempo. Então, quero finalizar aqui, né, e te fazer uma pergunta, um ponto de interrogação. Que tipo de visão você está tendo nesses dias atuais? A visão que Deus te deu ou a visão que o sistema do mundo inseriu em você? Você tem que saber que tipo de visão você tem. Discernir. Percepção. Não você acha que está com a visão genuína de Deus e não está. É aí onde você tem que vigiar. Eu estou com a visão ou não estou? A minha visão que eu estou tendo é a de Deus ou não é? Eu perdi a visão ou não? Eu continuo com a mesma? Porque não faz igual a Sansão. Sansão, quando se estribuchou, diz, isso é moleza. Quando procurou, cadê? Já era. Os inimigos pegaram ele e arrancaram os seus olhos. Perdeu a sua visão física e perdeu a espiritual. Então, vigie no que você está vendo, vigie no que você está usando,
a sua visão, aquilo que Deus te deu, esse órgão maravilhoso que se chama visão. Vigie, porque de tanto você olhar uma coisa, vai chegar um momento que se essas coisas que você está olhando, elas são proibidas aos olhos de Deus, você vai cegar, você vai perder a visão, e aí você está correndo risco de perder a sua salvação, que o seu nome não está lá inserido no livro da vida. Então, vigie, cuidado, se firme mais, para que você possa verdadeiramente, quando o Senhor tocar a trombeta que vier buscar a sua noiva, você possa subir, porque os que ficarem, Apocalipse capítulo 12, e outras partes que fala, ai dos que estão na terra. Então tem muita gente que não quer ir para o céu, tem muita gente que você fala de céu para eles, ficam zombando, porque não quer mais em questão de céu. Mas quando o negócio ficar apertar aqui na terra, muitos vão desejar ir querer ir para o céu, mas não vai, porque Deus já arrebatou a sua igreja, e só quem vai, diz a Bíblia, quando chegar esse período difícil, só vai quem entregar a sua vida literalmente por Cristo. Quer dizer, a salvação é pela sua própria morte, não é mais pela graça. Que Deus abençoe nessa tarde, com mais essa reflexão, que você venha acordar, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.